E aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Estão estudando bastante em casa aí? A gente tá de quarentena, mas os compromissos têm que ser honrados, tá? Não vamos deixar a peteca cair não, beleza? Bom, vamos iniciar então mais uma aula de literatura e eu vou falar a respeito de humanismo, né? Na aula anterior nós terminamos de falar sobre o período do trovadorismo. Hoje nós iremos falar sobre o humanismo. Pois bem, o humanismo, gente, ele não é classificado como uma como um período literário, não, ou escola literária, né? Não. Ele é considerado um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, beleza? Se você for olhar assim aliás, dois aspectos, né? Um é o aspecto artístico e o aspecto filosófico, né? De todos esses períodos, vocês vão dividir da seguinte forma: no final da Idade Média, a gente teve a ascensão de uma expressão artística. Essa expressão artística se chamava trovadorismo. A expressão artística que veio depois se chama classicismo, ok? Mas entre uma e outra, houve-se ali o surgimento de uma corrente filosófica, né? E então a forma de pensamento das pessoas da época é que fazia com que essas obras eram compostas, cada qual à sua maneira, conforme o pensamento da época. Compreenderam? Nesse meio tempo aí, o que fez a Idade Média, ou melhor, o que fez a história humana da Europa sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna foi a quebra de algumas barreiras de pensamento, né? A maneira de se pensar é que passou por uma transformação. E essa maneira de se pensar se transformando acabou refletindo em várias áreas, em vários setores, né? Na ciência, na filosofia, na religião e na arte. Beleza? Então é impossível a gente falar sobre os períodos literários que sucederam o trovadorismo sem falar do pensamento filosófico do humanismo, que foi o que possibilitou que as outras que as outras escolas literárias surgissem após o trovadorismo, após o final da Idade Média. Ok? Então vamos lá. O humanismo tem esse nome por quê? Porque ele vai sintetizar a transformação de pensamento das pessoas que até a Idade Média era teocêntrica, isto é, Deus no centro de tudo, né? É o teocentrismo, e passou a ser antropocêntrica, né? Passou a colocar o homem no centro das coisas, o pensamento racional no centro das coisas, né? É o antropocentrismo. E evidente que isso fez com que a forma que as pessoas se comportavam, né, se modificasse drasticamente e com que as expressões artísticas também se modificassem drasticamente. O que é importante, o que é muito importante vocês considerarem desse período, agora situando esse período, né? Século XIV, século XV, tá? Os anos de 1300 e os anos de... Não, ao contrário. Os anos de 1400 e os anos de 1500. Não, é o contrário. Os anos de 1300 e os anos de 1400. Século XIV e século XV, né? Os anos de 1500 é o século XVI. Então, foi aproximadamente 200 anos, né? É um pouco menos, mas é aproximadamente isso. Para que vocês possam acompanhar direitinho, esse conteúdo está na página 139, com o título A Transição entre a Idade Média e a Moderna.
e vai até metade da página 140, tá? É curtinho. Além desse pensamento ter se modificado, né, do teocentrismo para o antropocentrismo, houve-se também uma reestruturação da organização social e econômica da Europa nesse período, né? Ou seja, a classe que pertencia à nobreza era a classe rica, né? Mas só que em torno dessa nobreza começou a surgir uma outra classe rica que recebeu o nome de burguesia, né? Eram os burgueses, que eram os comerciantes, né? Os mercadores, né? Que traziam mercadorias de outros territórios, né? As pessoas que comercializavam animais, cavalos, essas coisas, eram pessoas que tinham poder aquisitivo também, mas que não pertenciam à nobreza, né? Eram submissas, né, ao rei, mas só que eram independentes, né? Eram poderes independentes. Então isso fez com que surgisse uma nova demanda artística, né? Então aquela poesia que era meramente oral, né, que eram as cantigas trovadorescas cantadas, começou a surgir então uma produção literária escrita para ser lida, né? Principalmente porque Gutenberg ele inventou nesse período a máquina de impressora, né? Eles davam o nome de prensa, né? É o que as gráficas usam, né? Para poder imprimir livros, imprimir revistas, né? Imprimir jornais. Ele inventou uma máquina dessa, então a disseminação dos livros impressos, né, se tornou praticamente um negócio, um mercado também. As pessoas passaram a consumir leitura, né? Muito leitura bíblica, né? Leitura religiosa através da Bíblia, mas também a leitura literária. Então isso fez com que aquele pensamento medieval fosse ficando cada vez mais para trás e começasse a surgir um pensamento mais racional. Por quê? Porque também as ciências nesse período começaram a ter um desenvolvimento muito grande, né? Ciência astronômica, ciência médica, né? Ciência física, ciência química, ciência matemática. Então as pessoas começaram a compreender o mundo através do olhar da ciência e começaram a abandonar o pensamento meramente religioso. Não é que eles abandonaram Deus, não é isso. É que eles começaram a entender que o mundo ele funciona por uma ordem mecânica própria, independente da vontade de Deus. Ou mesmo que Deus queira, né? Existe um mecanismo que faz, por exemplo, chover, existe um mecanismo que faz ter um terremoto, que faz o vulcão entrar em erupção, né? Existem meios e fórmulas, né, de se compreender como que esse mecanismo funciona, né? Como, por exemplo, a própria matemática, a própria física, né? A gente consegue compreender os fenômenos naturais através de ciências como estas. Então eles perceberam, bom, nem tudo é fé, nem tudo tem a ver com religiosidade. A razão, ela também é muito útil para nós. Por isso, esse antropocentrismo. O homem passou a ser o centro da visão do universo, né? Isso acabou se refletindo na produção literária e fez com que as cantigas medievais, as cantigas trovadorescas, começassem a perder espaço, né? Porque agora a gente já tinha outras obras, né, literárias. Uma delas, por exemplo, era a poesia palaciana, né? Ao invés de serem cantadas, elas eram recitadas, eram longos textos, diferentes das cantigas, né? Elas não tinham características, por exemplo, cantiga de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, embora se utilizasse de temas como os temas utilizados pelos trovadores, mas a maneira de se falar sobre esses temas, né, era diferente. Não seguia aquela estrutura das antigas cantigas. Então fez com que não só na poesia, né, a literatura se transformasse, como também no próprio teatro. E o teatro ele é uma ramificação da literatura, né, que é o gênero dramático. O teatro medieval, até então, ele era
meramente um instrumento de se ensinar a fé aos fiéis, a fé católica aos fiéis. Então, todas as encenações não passavam de representações bíblicas, de passagens bíblicas, né? A Páscoa, ressurreição, a história de Lázaro, né? Aquela coisa toda. Como esse período do humanismo, os autores de teatro, eles começaram a falar não só da Bíblia, né, mas falar também da própria sociedade em que eles estavam inseridos, né? Mas como falar da sociedade, mas sem excluir os ensinamentos bíblicos, né? Até porque, igual eu falei, esse período do humanismo não abandonou, não recusou Deus, não é isso. Simplesmente passou a agregar ao pensamento religioso o pensamento também racional. Perdão. Então eles começaram a criar obras que se passavam, por exemplo, em cenários reais, né, da sociedade da época, mas à luz de motivos religiosos. Um desses autores se chama Gil Vicente, né, português, Gil Vicente. O Gil Vicente ele escreveu a obra O Alto da Compadecida. Alto com U, não é alto com L, não. Não, desculpa, gente, não é Alto da Compadecida, não, eu confundi. É o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Compadecida é o Ariano Suassuna, brasileiro, né, falecido há pouco tempo, que escreveu um livro inspirado nessa obra, né, Alto da Barca do Inferno. Esse alto, com U, ele é um nome de um gênero teatral, né? É uma peça de teatro de cunho religioso e, ao mesmo tempo, satírico. Ou seja, ele vai se utilizar de temas religiosos, mas para poder fazer algum tipo de zombaria ou algum tipo de humor, né? Com pessoas reais, pessoas de carne e osso, né? Para poder fazer críticas mesmo. Então, o Alto da Barca do Inferno, ele vai contar a história, né, na verdade, é o juízo final, né? É quando se tem na porta, não é na porta do inferno, né? É quando a pessoa morre, ela vai para um lugar. Então, nesse lugar, ali vai ter o anjo, vai ter o diabo, cada qual com a sua barca. Então, toda alma que chegar até ali, ela vai passar por um julgamento. Dependendo do que essa alma foi em vida aqui na Terra, ela vai ou pegar a barca do céu ou pegar a barca do inferno, né? Aí o que o Gil Vicente vai fazer? Ele vai pegar, ao representar, ou melhor, ao colocar cada alma que vai ser julgada nesse juízo final, ele vai pegar tipos sociais da época dele. Então, ali vai ter um padre, ali vai ter um comerciante, ali vai ter uma freira, ali vai ter um mendigo, ali vai ter um bobo, né? Ali vai ter o rei, ali vai ter uma dama, ali vai ter um cavaleiro, um guerreiro, né? Mas só que a forma que os diálogos são construídos são assim, zombando de comportamentos reais que as pessoas da época tinham. Então, por exemplo, quando chega um padre ali, bom, o padre é um religioso, né, viveu a vida pela fé cristã, então ele nem precisa ser julgado, ele vai direto para a barca do céu. Mas aí, pera lá, aí eles começam a fazer perguntas. Como é que o senhor foi lá na Terra? Né? Aconteceu o que lá? E como é que o senhor lidava com uma situação X ou situação Y? Aí ele começa, para responder, que ele não pode mentir, ele tem que começar a falar a verdade, é o juízo final, né? Aí ele começa a falar de coisas que não condizem muito com o cargo de padre, né? Por exemplo, que ele é corrupto, ou que ele prevaricou, né? Que ele teve atitudes que não eram nobres, atitudes, né? Hipócritas. Aí automaticamente ele vai ser mandado pro inferno, né? E isso vai acontecer ao longo de toda a peça, né? Como um grande exemplo disso aí,
No Brasil, igual eu falei anteriormente, do Ariano Suassuna, um escritor paraibano, que escreveu O Alto da Compadecida, que vai ser nesse mesmo molde, né? E esse molde ele vai trabalhar com esse molde teatral, né? Ele vai trabalhar com esse modelo de que são histórias à luz da religiosidade cristã, mas falando sobre seres terrenos, né? Sobre pessoas que vivem, né? Acertando e cometendo erros. E, ao mesmo tempo, a maneira que a peça vai ser encenada vai ser de forma bem-humorada. Igual o caso do Alto da Compadecida, vocês já devem ter visto esse filme. Se não viram, assistam, que é um filme fantástico, super engraçado, né? Ali vai ter o mentiroso, ali vai ter vai ter o espertalhão, ali vai ter o coronel bravo, né, que mata os outros, ali vai ter o morador de rua, ali vai ter a adúltera, a mulher que trai o marido, né? Ali vão ter várias coisas, vários tipos sociais, né? E o propósito, além de fazer com que as pessoas riem, né, se divirtam com essas peças, era despertar também um propósito crítico nas pessoas, o senso crítico, das pessoas enxergarem aquilo não apenas como humor, mas para fazê-las refletirem, né, sobre o seu próprio comportamento, né? Com o tempo, né, na virada do século XV para o século XVI, é que esse pensamento humanista, né, o olhar racional, vai servir de embasamento para uma outra, para o surgimento de uma outra expressão artística que a gente vai chamar de classicismo, e que teve como embasamento uma outra corrente de pensamento que se chama Renascimento, tá? Aí falam, né, os críticos falam que foi o período, um dos períodos mais profícuos da nossa história humana aqui no planeta, porque em um espaço de tempo curto fez com que houvesse uma revolução drástica de pensamento, de comportamento, que fez com que o mundo tomasse os rumos que tomou até hoje. É por isso que a gente chama de Idade Moderna, a partir de 1500, com o advento do Renascimento. Então, dentro do Renascimento, nós vamos estudar sobre classicismo, que é a expressão artística desse período. Artística e literária. Beleza? Aqui, grande abraço. Estarei aqui até meio-dia. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. E daqui a pouquinho eu passo uma atividade para vocês. Beleza? Grande abraço, boa aula. E estudem. Valeu!